verso de número 11 até o verso de número 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir, para que cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos-lo traga e nos-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós, diante da tua palavra, te suplicamos mais uma vez que o Senhor, por favor, nos esclareça. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, Senhor. Por favor, nós te suplicamos em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito. Amém. Na última vez que nós estivemos juntos, eu falei sobre a suficiência das Escrituras. E pensando hoje e em dias posteriores, na verdade anteriores, pensei em trazer o segundo grande atributo da Escritura. Vocês vão se lembrar, os que aqui estiveram, que eu coloquei uma espécie de sigla para você lembrar de quais são os 4 grandes atributos das Escrituras. Uma sigla SCAN, que seria suficiência, o C de clareza, o A de autoridade e o N de necessidade. Então, ela é suficiente, ela é clara, ela é autoritativa e ela é necessária. São os 4 grandes atributos das Escrituras. E como nós vimos a suficiência, acho que foi quinta-feira passada, nós veremos hoje a clareza. Porque não é suficiente, irmãos, dizer que nós acreditamos que a Bíblia é inspirada. Não é suficiente. Dificilmente você encontrará um pastor em algum lugar que negará essa afirmação. Dificilmente você encontrará alguém que negará que a Bíblia é inspirada por Deus. Há desdobramentos acerca disso, ou entendimento acerca do que seria isso, mas dificilmente você encontrará isso. Então, mas é por isso que nós devemos saber o que nós queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Essa é uma das questões. Então, o que nós queremos dizer com isso? Eu poderia gastar um tempo para mostrar aqui como cada um desses atributos da Escritura está sob ataque nos nossos dias, mas se Deus nos der a oportunidade, eu também mostrarei os outros atributos para os irmãos. Então, não há dúvidas que a simples negação da autoridade da Escritura, a sua suficiência, está sendo atacada, está sob ataque, nos nossos dias, está sendo desafiada, e um dos temas que nós podemos mostrar isso é, por exemplo, quando se trata da sexualidade do homem, sobre homem e mulher. Então, a Bíblia não é suficiente para dizer que o homem é macho e a mulher é fêmea. Então, as pessoas elas atacam a suficiência e a autoridade das Escrituras nisso. Mas eu quero me concentrar aqui hoje na clareza das Escrituras. E então eu vos darei uma definição, depois algumas objeções acerca da clareza das Escrituras, e por fim nós vamos dar uma rápida olhada nesse texto que eu li do texto bíblico. É assim que a Confissão de Fé de Westminster define cuidadosamente essa parte da doutrina, da clareza das Escrituras. Na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Essa é a proposição que o Westminster traz para nós. E aqui tem várias coisas importantes nessa definição.
Note que a confissão ela reconhece que há alguns versos que são mais claros que outros. Alguns textos das Escrituras são mais claros do que outros. E, de fato, o próprio apóstolo Pedro já reconhece isso na Escritura. Quando ele fala acerca de Paulo, ele diz que Paulo escreveu coisas difíceis de serem compreendidas, mas as coisas principais que nós precisamos acreditar, conhecer e compreender para sermos salvos são claras a todos e por todo lado, e por isso a confissão diz claramente que os indoutos também leem. Os indoutos também podem compreender. Mas note uma coisa, no devido uso dos meios ordinários. A confissão, ela coloca isso. Os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, chegam a uma compreensão suficientemente clara. Quando Westminster afirma no devido uso dos meios ordinários, significa igualmente que a clareza das Escrituras, ela não prejudica, apesar de crer que a Escritura é clara, ela não prejudica a necessidade de um bom ensino, de uma boa exposição, de uma boa formação, de estudos e recursos, oração e diligência acerca do estudo das Escrituras, que por meio do devido uso dos meios de graça, chega-se a um conhecimento suficiente, apesar de não perfeito, mas suficiente, não exaustivo, mas suficiente e não impecável da Escritura, com certeza. Então, e a razão pela qual eu quero que nós obtenhamos essa nuance da definição é porque muitas vezes, irmãos, as pessoas que desafiam a clareza das Escrituras, elas vêm até nós com todo tipo de coisas que nós não queremos dizer quando dizemos ou afirmamos a clareza das Escrituras. Então, essa doutrina ela afirma que qualquer um pode compreender perfeitamente os versículos da Bíblia? Sim ou não? A nossa doutrina da clareza das Escrituras afirma que qualquer um pode compreender perfeitamente todos os versículos da Bíblia? Sim ou não? Não. Não afirma. Note que eu coloquei compreender perfeitamente. Essa que é a questão. Nós não podemos compreender perfeitamente, absolutamente não. E é isso que os reformadores quiseram dizer com a doutrina normalmente, quando eles falavam sobre a clareza das Escrituras. E normalmente tem havido 3 tipos de principais objeções acerca da clareza das Escrituras. Então, eu dei a definição e agora eu vou para as objeções. Note isso. A primeira é a que nós poderíamos chamar de objeção mística. A primeira grande objeção à doutrina da clareza das Escrituras é o que nós podemos intitular como objeção mística. O que isso quer dizer? Ela objeta que Deus é tão transcendente, que a linguagem de Deus é tão alta e a linguagem humana é tão baixa que eles não podem se entender. Não tem como o homem compreender Deus. A linguagem humana não pode falar dele ou falar de coisas divinas de qualquer forma significativa, em última análise, de forma verdadeira. Então, essa é uma das objeções. E, por vezes, nós usamos essa frase mística para descrever alguém que é emocional ou tem uma grande experiência com Deus. Eu não me oponho a usar a palavra dessa forma, de uma maneira informal, mas tecnicamente, o misticismo, quando se coloca misticismo, é esse tipo de religião que não tem nenhuma revelação mediada. Vocês sabem o que é revelação mediada? Sim ou não? Alguém aqui tem dificuldade com esse conceito? Revelação mediada e imediata. Ou seja, revelação direta e revelação indireta. Então, seria a mediada é por meio de alguma coisa. Entende? Então, a revelação mediada é isso. E, então, esse tipo de religião ele não tem revelação mediada. O que eles querem? O místico é uma revelação direta que ele tem de Deus. Entende?
Aquele que é místico, ele acha que ele tem uma revelação direta da parte de Deus e ele então vai, a partir dessa revelação direta que ele recebeu, viver sua vida, fazer aquilo que ele bem entende. Então, os místicos entusiastas são os que ignoram ou rejeitam as orientações das Escrituras e eles presumem ser guiados por uma influência divina interna. Entende? Já viram alguém falar sobre o tricotomismo? Tricotomista, já ouviram esse conceito? Aqueles que acreditam que o homem é tripartite, corpo, alma e espírito. E aí eles dizem que o espírito, essa terceira parte, é que tem contato direto com Deus e é nele que você recebe essa influência. Entende? Então, recebendo essa influência, eles presumem que eles são guiados por essa influência divina interna para o conhecimento da obediência da verdade. É assim que eles creem. Mas no cristianismo, como revelado nas Escrituras, nós entendemos que nós devemos ter a Escritura para nos revelar o que nós cremos acerca de Deus e o que Deus requer de nós. Nós cremos isso. Então, ele revela, a Escritura revela Deus e nós devemos passar pelo mediador, o Deus homem, a fim de compreender quem é Deus. De outra sorte, nós não temos como fazer isso. Vamos abrir Mateus, capítulo 11, por favor. Mateus, capítulo 11, o versículo de número 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsaram vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Eles estavam acusando Jesus Cristo de expulsar os demônios pelo príncipe do Beelzebu, o princípio de que havia uma influência interna acerca de Cristo nesse sentido. Mateus 11, 27. Eu li o errado, né? É 11, 27, perdão. Eu li o 12, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. É interessante porque mesmo o 12, 27 acabou calhando aqui no que a gente falou, né? Mas o princípio mesmo é o 11, 27. Apenas Cristo pode revelar Deus. Apenas Cristo. Então a objeção ela se joga em uma tentativa de salvar a Deus de todos os teólogos humanos. Já viram aqueles que são contrários à teologia? Negócio de teologia não é. Eu tenho a Bíblia. Eu não leio mais nenhum outro livro porque eu tenho a Bíblia. Essa é uma abordagem ruim e é uma abordagem que não é bíblica. Então, esse tipo de pessoas, elas começam a ir por esse caminho e objetam todo tipo de estudo bíblico. Tudo. Então, eles objetam dizendo o seguinte: quem é o homem para pôr Deus numa caixa, onde ele pode descrevê-lo com as suas pequenas proposições e as suas teologias sistemáticas? Eles se objetam contra as teologias sistemáticas, teologias bíblicas, etc. Então, a fé para esse tipo de pessoa é misteriosa. A fé é misteriosa até o âmago. E quando ela é misteriosa até o âmago, trata-se então das coisas e dos seres que, em última análise, não podem ser conhecidos. Não podem ser colocados em palavras. A linguagem é falha. A linguagem humana é fraca e não pode abarcar o que Deus é, não pode descrever o que Deus é. E se nós pusermos definitivamente Deus em palavras, nós teremos, então, nesse quesito, nós temos, nesse preciso momento, feito Deus algo que Deus não é. É isso que eles afirmam, tá? Os místicos, essa é a objeção. Não se perca, eu não estou fazendo a afirmação do que nós cremos, eu estou expondo a objeção, tá bom? Então, se conclui desse pensamento que o mistério é a verdade.
é aquilo que é mistério. Já viram em algumas tradições dizer, é mistério, irmão? Não viu? Então, começa-se a ter essa influência mística nesse tipo de pensamento. Segunda objeção que nós temos à clareza das Escrituras é o que nós poderíamos chamar da objeção católico-romana, né? Católico-apostólico-romana. Na Idade Média, muitos diziam que não era seguro para os leigos lerem as Escrituras. Leigo é quem não teve um treinamento teológico. Então, nesse sentido, quem não passou por um seminário aqui, todo mundo era leigo. E vocês não poderiam ler a Escritura, que era um perigo. Leigo não tinha capacidade disso. Então, as Escrituras, eles não podiam ler por si mesmos. Então, eles iriam interpretar mal, eles não teriam um princípio de interpretação, eles iriam interpretar mal, e eles iam aplicar as Escrituras de uma maneira errada, porque interpretaram erroneamente. Então, a Escritura não era, por si só, suficientemente clara, por isso, precisavam da igreja, no seu papel de definição oficial, para declarar o que são as interpretações verdadeiras e falsas das Escrituras. O que eles chamam de magistério, né? Então, agora eu espero que todos nós aqui concordemos com o papel central que a igreja desempenha. É claro, nós concordamos que a igreja tem um papel fundamental na questão da interpretação das Escrituras. E os dons que Cristo dá aos ministros, aos presbíteros a ensinarem também, aos ministros do Evangelho, para ajudar a promover e a salvaguardar o erro, nós não negamos isso, né? Então, mas para os católicos romanos, é preciso um magistério, mas para finalmente decidir qual é a interpretação correta das Escrituras. Vocês se lembram do último estudo, quem teve aqui, eu falei sobre o Papa ser, o Papa disse, ou Roma falou, o caso está encerrado. A nossa confissão vem contra isso, dizer onde que acabam todas as discussões. Onde que se acabam todas as discussões? Onde? Estão com medo de dizer? Na Escritura. Mas ele não diz só na Escritura, é nessa Escritura aqui? Originais, nos originais. Entende? Então, porque traduções e traduções. Há traduções e traduções. Uma tradução, ela, no final das contas, num versículo difícil de ser traduzido, ela vai trazer uma interpretação. Entende? Então, ela pode, nesse sentido, desencaminhar o entendimento de alguns. Por isso, então, a nossa confissão, ela dá esse tipo de abordagem. E ela vem contrária a isso também quando fala da clareza das Escrituras. Ok? Então, para os católicos romanos é preciso um magistério para finalmente dizer qual é a interpretação correta e qual é a interpretação que não é correta. A terceira objeção é que nós poderíamos chamar de objeção pluralista. Então, eu falei de 3, essa é a terceira. A primeira, a mística. A segunda, a católico-romana. E a terceira, a pluralista. O que é isso? Se as Escrituras elas são tão claras, por que existem tantas interpretações? Entende? Essa é uma objeção contra a clareza das Escrituras. Se ela é tão clara, porque um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro e assim sucessivamente. É interessante, né? Porque não se acusa quem interpreta, se acusa o que está sendo interpretado. Então, Oi? Exato, alguém já disse isso, que a Escritura é exatamente isso. Então, essa é uma pergunta desse tipo de objeção. Por que há tantas interpretações diferentes? Provavelmente você já fez essa pergunta a si mesmo em algum momento, quem sabe, ou já ouviu alguém fazer essa pergunta. Esse fenômeno em particular, o chamaram de pluralismo interpretativo onipresente. Um pluralismo interpretativo onipresente. Ele questiona como é que nós podemos ter tantas interpretações diferentes da Bíblia e argumenta que o problema é que nós temos uma espécie de biblicismo que simplesmente não funciona na igreja. Eles acusam que, por esta causa, é que há
tantas milhares de denominações no mundo. Sim, são os apócrifos, chamados apócrifos. São alguns a mais, né? Pois é. E aí eu até toquei um pouco nesse ponto na aula passada, na quinta-feira passada, acerca dos livros canônicos. Há um critério que foi seguido para colocar quais são os que são, de fato, escritos pelos apóstolos, né, por aqueles que estavam com Cristo. Há uns critérios a serem seguidos, e eles não estavam dentro desses critérios. Além de ter diversas outras heresias, no sentido de que o primeiro princípio hermenêutico é que a Bíblia interpreta a Bíblia, portanto, ela não se contradiz. E aí você vê algumas doutrinas nesses livros, como, por exemplo, a oração aos mortos, invocação dos mortos, etc, etc. Então, é nessa linha aí que a gente pode, de repente, tratar disso num outro momento. Mas, antes que você se deixe enganar por esse tipo de argumento pluralista, que às vezes a gente não tem saída para ele, perceba que o problema do pluralismo interpretativo não é apenas um problema cristão ou um problema protestante, é um problema humano. Todo mundo olha para o mundo e dá um tipo de interpretação para ele. Experiências, não é? Então o problema não é só com a Escritura. Não é só o que o homem faz. Então, qualquer pessoa aqui que tenha feito um estudo extensivo, em qualquer tipo de campo, que tenha obtido um doutoramento, ou um doutorado, né, ou algo assim, pode ter percebido que os estudiosos não concordam uns com os outros. Há teses de tudo quanto é jeito. Um fala de uma coisa, há escolas de tudo quanto é assunto. O quê? A interpretação que eu estou falando é que os homens, eles olham para o mundo e, segundo aquilo que eles experimentam, eles vão dizer que é a verdade naquilo, entende? Não estou falando necessariamente dos sonhos, né? Estou falando, por exemplo, duas pessoas, elas passam por uma experiência de um acidente de moto e elas tiveram aquela experiência diferente. Para um foi extremamente... como eu posso dizer, para ele não parou de fazer isso, isso não bloqueou ele, e pelo contrário, ele vai se recuperar e ele vai continuar fazendo aquela coisa. Para o outro foi um bloqueio total. Então, mesma experiência que trouxe coisas diferentes, entende? Interpreta. E aí, a partir daí, o que essa pessoa que sofreu o acidente vai começar a fazer? Ela vai querer impor essa realidade para o outro. Rapaz, olha, não pega a moto, olha, aconteceu um acidente, tu vai cair de novo, ou tu vai fazer alguma coisa, entende? Então, o outro não, vamos para cima, vamos coisar, deixa isso para lá, aconteceu uma vez e tal, entende? Então, é sobre isso que eu estou falando no mundo. E quando isso a gente vai para o meio acadêmico, que tem os doutores, que fazem teses e tudo, eles também vão dizer, por exemplo, se você vai estudar a área da educação, você vai ver diversas teses acerca da educação, de como as crianças aprendem, de como os homens aprendem, de como é que deve ser o currículo escolar, entende? Então, há diversas interpretações nesse sentido, há diversas escolas nesse sentido. Então, há esse tipo de coisa. E então, esse problema, ele não está restrito à Escritura. E é uma falácia quando as pessoas vêm e dizem que tem que ser rejeitada a Bíblia por causa dessa variação de interpretações. O problema não é a Bíblia em si, entende? Porque isso não está restrito a elas. Então, isso é um fenômeno, é um problema que é fenomenológico, né? É o fenômeno percebido por causa da quebra que o pecado causou no mundo. Nós vivemos num mundo quebrado. Vocês se lembram na escola bíblica que eu falei sobre os homens cegos que estavam apalpando um elefante? Cada um deles, um pegou na orelha e disse, é um leque gigante. O outro pegou na tromba e disse, isso é uma corda ou uma cobra. O outro pegou no rabo, na cauda do elefante e disse, é uma corda. O outro abraçou as pernas dele e disse, isso daqui é um tronco.
Então, e o outro pegou no lado dele, na barriga, e disse: isso é uma parede. Entende? Então, eles não estavam enxergando aquilo. E a Escritura diz que os homens sem Deus, sem a luz das Escrituras, o que eles estão fazendo? Eles estão tateando, eles estão apalpando como no escuro. Entende? E se nós apagássemos aqui tudo, ficasse um breu, e nós começássemos a tatear os móveis, é possível que nós chegássemos à conclusão verdadeira de que isso seria uma mesa. Entende? Então é isso que acontece. Às vezes algumas pessoas que rejeitam a revelação da Escritura, eles escrevem coisas que às vezes estão, de fato, condizendo com aquilo que a Escritura está dizendo, mas isso não significa que ele está de todo certo. É porque ele apalpou e, apalpando no escuro, ele conseguiu acertar uma coisa, 1 em 1 milhão. Então, por isso há essa objeção chamada aí pós-moderna. Há tantas interpretações que nós não podemos saber qual é a correta, então como é que nós vamos lidar com isso? Claro. Exatamente. Você tocou num ponto certo. O que ele não quer? Se submeter. Quando você começa a querer objetar e buscar subterfúgios contra uma coisa que foi contrário àquilo que você tem que se submeter, como várias vezes nós já aplicamos aqui, o reverendo Fábio, eu em algumas pregações também falou, mas especificamente o reverendo Fábio falou acerca disso. Às vezes nós vamos atrás de outras pessoas para que elas confirmem aquilo que a gente crê. Eu não quero ir atrás da verdade, eu quero ir atrás de alguém que confirma o que eu creio, porque eu não quero abandonar aquilo. Não é um pecado você ir atrás, mas vá atrás da verdade. Busque a verdade. Entende? Não simplesmente porque você não quer se submeter. Entende? E esse é um grande problema. Às vezes as pessoas querem isso. Elas vão atrás do autor fulano de tal, o pastor fulano de tal. Né? Especialmente pastores que estão na grande mídia, em evidência, irmãos, eles falam uma coisa e aí pronto. Eles falam uma coisa que está de desacordo com as Escrituras. Isso causa um grande problema para a gente. Que tem um monte de gente que acompanha e às vezes vai naquela pegada, e aí para desfazer aquilo, mas fulano de tal disse. Aliás, ele é doutor. Afinal, ele é assim. Um doutor não pode errar? E erra. Entende? Concílios podem errar, é o que nós cremos. Concílios, várias cabeças podem errar. Quanto mais uma. Foi ela? Exato. Correto. Então, irmãos, nós temos aqui, como é que nós vamos responder a isso? Como é que nós respondemos, especialmente a esse que está mais perto de nós, essa objeção pluralista que está próxima de nós, né? Porque nós temos a mística, ela ainda está um pouco apagada, mas ainda tem no nosso meio. A católico-romana também, aqui acolá coloca, mas não é tão evidente, mas aqui está exacerbada, é essa do pluralismo, né? Ou seja, cada um tem a sua verdade, cada um busca o que for, e diante de tantas objeções, ou diante dessas objeções, é que nós devemos nos debruçar sobre o texto de Deuteronômio. Agora, voltando para o texto de Deuteronômio, no capítulo 30, há muitas passagens para as quais nós poderíamos recorrer sobre isso, mas eu gostaria de, inicialmente, começar por aqui. Nós já lemos o texto, deixe-me explicar o que se passa aqui, nesse ponto de Deuteronômio. Porque é importante, o que a gente precisa fazer? Todas as vezes que formos ler uma passagem bíblica para nós aplicarmos de alguma forma, nós temos que saber onde que ela está encontrada, onde ela está encaixada. Ela faz parte de um corpo.
entende? E Deuteronômio também não está só, ele está acompanhado de outros livros que vieram antes e outros livros que vieram depois, entende? Então, geralmente, nós devemos fazer isso. Então, deixe-me explicar um pouco o que se passa aqui nesse ponto. Talvez você saiba que Deuteronômio é uma repetição da lei, né? Você sabia disso? Deuteronômio significa uma repetição da lei, é uma repetição, livro de Deuteronômio. Então, nomos é exatamente isso, nomos, que vem de Deuteronômio, entende? Então, nomos é a palavra para lei, deutero para segundo. Então, a segunda vez que a lei está sendo dita, é uma repetição da lei. E aqui o povo está prestes, então, a entrar na terra prometida. E caso você se volte para o início aí de Deuteronômio, no capítulo 1, lá no capítulo 1, verso de número 1, nós temos o seguinte: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, do deserto, ou no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. E assim, então, eles estão à beira de entrar na terra prometida, eles estão prestes a entrar na terra prometida, e então o que nós temos nos capítulos de 1 a 30 de Deuteronômio? É um sermão muito longo que culmina com uma cerimônia de renovação do pacto no capítulo 31. Então, do 1 ao 30 de Deuteronômio, nós temos o quê? Um sermão longo, que vai culminar no quê? Numa renovação pactual, certo? Porque todo sermão, ele chama alguma coisa. Então, no capítulo 31 de Deuteronômio, nós teremos a renovação pactual. Basta observar os títulos que a SBB propõe aqui em cada capítulo, e nós temos no 31 a sucessão de Moisés. E então, no capítulo 32, o cântico de Moisés, e no capítulo 33, a bênção final de Moisés, e no capítulo 34, a morte de Moisés, lá em Deuteronômio. E por isso, do 31 até o 34 de Deuteronômio, as pontas soltas, elas estão sendo atadas. Todas as pontas soltas. O capítulo de 1 a 30 é o longo sermão, como eu já disse, que culmina na renovação do pacto. Ele apresenta novamente a lei de Deus. Ele está apresentando. E assim, aqui no capítulo 30, que é o capítulo onde nós lemos, em particular, 29 e 30 em particular, aqui nós temos chegando à conclusão dessa mensagem. E serve como uma carga final. É como se fosse a sua conclusão, que pode ser vista nos versos 15, lá do capítulo 30, do verso 15 até o verso de número 20 do capítulo de número 30. Então, Moisés termina com essa exortação emocionante de escolher a vida que Deus está propondo. Escolhei, pois, a vida, né? Ele está falando sobre isso no final do seu sermão, a vida e a morte. Que eles escolham a vida, e eles escolheriam a vida escolhendo obedecer os mandamentos do Senhor. Era assim que eles escolheriam a vida. Então, escolher a vida na Escritura é escolher o quê? Escolher a obediência pelos mandamentos do Senhor. É isso que ele está dizendo. E imediatamente antes dessa exortação final que Moisés está fazendo aqui, nós temos estes poucos versículos que nós acabamos de ler, do verso 11 até o verso de número 14, especialmente a linha sobre os mandamentos não serem demasiadamente difíceis para eles. Não são demasiadamente difíceis. Veja o versículo de número 11 novamente. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. O mandamento que eu te ordeno não é demasiadamente difícil para ti. Isso ecoa lá em João. Vocês se lembram que João escreveu? Os mandamentos do Senhor não são pesados, não são pesarosos. Então isso ecoa, João ecoa isso aqui. Deixe-me dizer uma coisa, realmente toda a história do Antigo Testamento parece ilustrar que foi bastante difícil obedecer os mandamentos. É ou não é? Quando você lê o Antigo Testamento, você diz assim,
foi difícil. Quando você tem essa experiência, parece ser difícil, não é? Mas a Escritura está dizendo, não é difícil, não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Então, nós podemos nos perguntar se isso não parece afinar melhor com a visão que o apóstolo Paulo tem com a lei da nossa incapacidade humana, da nossa depravação total, e ficar por ali sem querer receber ou obedecer esses mandamentos do Senhor. Então, ao olhar para a série de comentários, mesmo bons comentários, irmãos, bons comentários bíblicos e reformados, há um aspecto de opiniões sobre como compreender essa afirmação. E eu trouxe aqui para vocês como algumas pessoas compreendem essa afirmação. A afirmação do versículo 11. Uma interpretação diz que Moisés está simplesmente ansioso pelo novo pacto. Moisés está ansioso pelo novo pacto, um momento em que o Espírito estará presente com o povo. Uma segunda interpretação diz que Moisés está falando em cumprir os mandamentos, e ele não está falando de cumprir os mandamentos, mas apenas de compreendê-los. É isso. Então, ele está falando apenas de compreendê-los. Não é muito difícil para ti compreender o que é necessário. Há uma interpretação que diz isso. Uma terceira interpretação diz que Moisés está falando daquilo que nós somos fisicamente capazes de fazer, embora nós possamos ser moralmente incapazes de estar... E ele está dizendo que fisicamente você é capaz, não moralmente. Então, uma outra interpretação, uma quarta interpretação, diz que Moisés afirma que a compreensão e a obediência estão ao alcance, não perfeitamente, não como uma forma de merecer o favor de Deus, mas de uma forma que agrade a Deus, que já os salvou graciosamente. Então, nós podemos ver essas diferentes interpretações, que não são todas mutuamente exclusivas, elas não se excluem dessa forma, elas podem se completar. Há algumas sobreposições que eu penso que a última interpretação ela se aproxima mais da marca do que Moisés está dizendo. Ou seja, que os mandamentos de Deus para o povo de Deus podem ser compreendidos e podem ser seguidos, obedecidos, ainda que não perfeitamente, não meritoriamente, mas de uma forma que agrada a Deus. Entende? Então, eu digo isso por causa do versículo de número 14, que diz que a palavra está muito perto de ti, está na tua boca, no teu coração, para que tu possas cumpri-la. Não é uma coisa que é informal ou impossível. Podes cumpri-la, é o que diz. Esta é a voz de Deus dizendo, aquele que te deu a palavra, aquele que te deu o mandamento, dizendo, tu podes cumpri-la. A palavra que está dizendo aqui, Deus está dizendo que eu posso obedecê-lo. Então, a palavra que eles nunca poderiam alegar em desculpa da sua desobediência, que Deus lhe deu, que Deus lhe tinha ordenado algo que era ininteligível, algo que eles não podiam compreender, algo que era impraticável e impossível de ser conhecido ou feito. Eles não poderiam ter esse tipo de desculpa. Deus está dizendo para eles que aquilo que Ele deu não é demasiadamente difícil e está com eles, eles podem cumprir. Então, Ele está dizendo para Israel, Ele está tirando de Israel toda a desculpa de que eu não compreendi, isso é muito difícil para que eu possa cumprir. Não tem esse tipo de desculpa. Portanto, não há nenhuma razão para eles se queixarem, e nem para nós nos queixarmos de alguma dificuldade insuperável na observância da lei, na observância dos mandamentos do Senhor. Lembra-te de que a lei de Moisés nunca foi dada para que o povo se justificasse a si mesmo. Isso é importante dizer, porque quando a gente começa a falar de obediência da lei, vem logo a galera achando que a gente está falando de falar para a salvação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que Deus nunca deu a sua lei para que o povo se justificasse a si mesmo. Nunca. Nunca foi esse o propósito da lei. Então não pense que o caminho da salvação no Antigo Testamento
está em cumprir os mandamentos e ser salvo. Não era assim no Antigo Testamento. No Novo é só crer em Cristo. No Antigo era obedecer aos mandamentos. Não era assim. A lei nunca foi dada para justificar alguém. Nunca. Então veja, sempre foi por graça em ambos os testamentos. Sempre. A lei de Moisés foi dada na cronologia do progresso da revelação. A revelação Deus não vai dar a sua revelação de uma vez. É progressivamente, certo? Então, quando foi que Deus deu a sua lei efetivamente? Depois de quê? Não, mais para cá. Efetivamente, quando Deus falou, quando aconteceu um grande evento, a saída do povo do Egito. Por isso que esse é o prefácio das 10 palavras, ou dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Opa, se eu tirei da terra do Egito, eu já estou liberto. Eu estou livre. Tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Porque eu fiz isso, agora eu te digo para fazer. Não tenhas outros deuses diante de mim. Sim, eu estou falando efetivamente, ele deu ali, ok? Mas já há, com certeza, em Adão, como você falou. Mas estou falando efetivamente. Então, Deus está dando, no progresso da revelação, ele está dando a sua revelação após a redenção que ele efetuou no povo. Ele efetua uma redenção no povo e então ele dá as suas leis. Então, Deus não veio até eles dizendo o seguinte: olha, vocês estão no Egito, vocês são escravos, e eu aqui vou dar algumas regras para vocês. Se vocês cumprirem, eu venho e liberto vocês. Não foi isso. Se vocês cumprirem isso daqui, vocês serão libertos, eu vos darei a salvação. Não, ele veio, ouviu o grito deles, o clamor do povo, o gemido do povo, libertou o povo e depois de libertar, deu os mandamentos a ele. Foi isso que aconteceu. Então, por isso, muitas vezes nós pensamos que a lei nos leva ao Evangelho, e isso é verdade. A lei é o aio, que nos leva a Cristo, é o tutor, como disse o apóstolo Paulo. Então, nós observamos a lei, nós vemos que por causa da lei, ou por causa do nosso pecado, nós não podemos obedecê-la perfeitamente, nós não podemos de forma alguma obedecê-la. Depois nós chegamos ao Evangelho para perdão, mas também nós vemos que, de alguma forma histórico-redentora, o Evangelho nos leva à lei. Então veja, a lei nos leva ao Evangelho, mas o Evangelho de alguma forma nos leva de novo à lei. Entende? Mas não agora para buscar justificação, mas agora para buscar a santificação. Por meio disso, então, o êxodo aconteceu para que nós pudéssemos receber os mandamentos de Deus e assim obedecê-los. Foi para isso que nós fomos libertos. Então agora nós podemos obedecê-lo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado. Para fazer o quê? A sua vontade. Nós temos a plena capacidade de obedecer os mandamentos de Deus, que não são difíceis, não são penosos. E por isso eu penso que Moisés está dizendo aqui para um povo redimido, escolhido por Deus, salvo pela graça, que eles podem compreender e que é exigido deles e que é possível viver de uma forma que agrade a Deus. Então, eles não tinham desculpa, nós não temos desculpa. É possível viver de uma forma que agrade a Deus. Então, eles eram inexcusáveis e nós somos inexcusáveis. Uma vez redimidos, nós temos a plena capacidade. Veja, irmãos, novamente, esse texto sempre me vem à cabeça, segunda epístola de Pedro. Capítulo 1.
verso de número 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido o quê? Doadas. Todas as coisas que nos conduzem ao quê? Ao quê? A vida e a piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos tem sido o quê? De novo? Doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí veja, do verso 3 até o verso 4, ele falou sobre a graça divina que nos foi doada. Foi dada, foi soberania divina, não foi por nosso mérito, foi nos dada. Agora, a partir do verso 5, ele vai falar da minha e da tua responsabilidade. Por isso mesmo, ou seja, porque você recebeu de graça, porque Deus te libertou, porque Deus te doou, tudo o que é necessário para você viver a vida e a piedade, por isso, verso 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós, veja, não é só para existir, não é só para estar lá, existindo em vós e em vós aumentando, é um organismo vivo, ou seja, os seres vivos, é natural que eles cresçam, que eles maturem. Se eles não estão crescendo e não estão maturando, há algum problema. E aí ele está dizendo, se essas coisas existirem em vocês e aumentar, faz com que você não seja inativo nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso, irmão. Inativo e infrutuoso. Já viu uma água parada? Como ela vai ficando podre? Está inativa. Uma árvore que não dá fruto, que era para dar, no máximo pode ser usada como sombra. Se ela der muito trabalho, corta. Não dá fruto. Então veja, nós temos a plena capacidade, uma vez sendo redimidos. Pense nas palavras que Jesus dá quando ele dá na grande comissão, a ordem de ir ao mundo, o mundo inteiro, fazer as pessoas tomarem decisões por Cristo. A ordem é para fazer discípulos que começaram, talvez com uma decisão, mas a grande comissão é fazer o quê? O que Cristo ordenou aos discípulos na grande comissão? A gente dá muita ênfase em ir por todo mundo, né? Mas a ênfase é ensine ao quê? A guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho dito. É isso que vocês têm que fazer. Aí tem um movimento, uma galera que pega essa parte, esse versículo, e vai pelo mundo. Está indo, mas está ensinando a obedecer? Entende como é a coisa? Então, a ordem é para fazer discípulos que obedeçam aquilo que o Senhor ordenou. Se achas que obedecer é uma palavra ruim para um cristão, tu não estás interessado na grande comissão onde Jesus nos ordenou que pregássemos a obediência. Ensinar a obedecer. É um povo salvo, um povo limpo, que deve ser ensinado ao quê? Repita, irmão. Acorde. Tem que ser ensinado o quê?
Obedecer. Se alguém precisa ser ensinado a obedecer, é porque é o quê? É desobediente. Tem vícios. Coisas que precisam ser corrigidas. E é por isso que o apóstolo Paulo a Timóteo escreve o quê? Que a palavra de Deus é útil para fazer isso. É a palavra de Deus que é útil. Então, o mesmo sentimento é expresso em 1 João, capítulo 5, verso de número 3, onde João diz que os seus mandamentos não são pesados. É a mesma ideia de Deuteronômio, capítulo 30. E agora veja que Moisés continua dizendo que esse mandamento não está longe. Volte rapidamente para Deuteronômio 30. Ele diz: esse mandamento não está longe, mas está perto. Não precisa ir ao céu para obtê-lo. Olha, ele usa aqui algumas coisas, né? Quem é que vai conseguir subir ao céu? Você lembra do que o apóstolo Paulo diz? Quem subiu aos céus para trazer do alto a Cristo? Não é? Aí olha a linguagem aqui: não precisas ir ao céu para obtê-lo, tu não tens que atravessar o mar para trazê-lo de lá, não é ininteligível, não é esotérico, não é inacessível, é isso que ele está querendo dizer. Não é desconhecido, ele diz que está aqui, está bem à sua frente, tu podes vê-lo, tu podes ouvi-lo. Deus não propõe enigmas obscuros, irmãos, para manter as pessoas ou as nossas mentes em suspenses e atormentadas com dificuldades. Mas Ele ensina familiarmente o que é necessário de acordo com a nossa capacidade. É o que Deus faz. E o que Deuteronômio 30 nos ensina é que Deus não esconde a sua palavra em uma nuvem misteriosa. Deus não esconde a sua palavra num lugar inacessível onde nós não podemos pegá-la ou compreendê-la. Deus não faz isso. Deus não coloca a sua palavra para além de uma barreira impossível de transpor para eles, talvez naquela época onde não havia navios, do outro lado do mar, atravessando para pegar. Ele disse que a lei pode estar nos lábios de todos os homens, mulheres e crianças. Deve ser ensinada a vontade de Deus para os seus filhos. Os seus caminhos, né, os caminhos de Deus não requerem resolução dos mistérios do universo. Volte um pouco comigo para Deuteronômio 29, 29. Alguns têm de cabeça esse verso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre. Com que propósito? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Note que a própria Escritura está dizendo que as palavras desta lei foram palavras reveladas. O que está para além disso, pertence a Deus. É o que ele está dizendo. Então, no livro, as coisas secretas pertencem ao Senhor, Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que nós possamos fazer todas as palavras desta lei, para que nós possamos cumprir. Então, veja, esse texto ele aponta para duas categorias. Sim, o Senhor tem algumas coisas secretas. Nós não podemos nos intrometer nos recessos interiores da essência de Deus, ou da vontade imutável de Deus, ou dos seus decretos. Há um mistério, com certeza, que Ele reservou para si. Isso está aqui, mas não para por aí. Ele não é um Deus obscuro. As coisas que Ele nos revelou pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós possamos cumprir, para que nós possamos fazer, obedecer. Então, se alguém disser que a verdade é um mistério, bem, há um aspecto em que a verdade ela é misteriosa, mas é apenas um lado da moeda. E as coisas misteriosas pertencem a Deus e não a nós. Porém, muitas coisas Deus nos disse, e nos disse de forma que nós e nossos filhos possamos compreender
possamos entender, para que nós possamos obedecer. Então, essa doutrina da clareza das Escrituras, da clareza da palavra de Deus, essa doutrina que nós vemos descrita poderosamente aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, é confirmada no resto do Antigo Testamento. Em todo o resto, pense no imaginário do salmista. Quantas vezes ele fala da palavra de Deus no Salmo 119? Muitas vezes. A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. 119, 130 tem um desdobramento. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. No Salmo 19, 7, o testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples. No verso 8, ilumina os olhos. Algumas pessoas falam como se a palavra de Deus fosse uma sombra, fosse uma escuridão, enquanto o salmista está dizendo que ela é luz, ela mostra o que eu não sei por mim mesmo. Sabe por que nós não sabemos muitas coisas? Porque nós não buscamos na palavra de Deus. Nós não nos esmeramos nisso. Lembra de Pedro? Reúna toda a tua diligência, toda a tua força, porque Deus já te deu. Então busca, bate, estuda, gasta tempo com isso. É isso que ele está dizendo. E a palavra de Deus permanece obscura para alguns por causa disso. Lembra do que nós vimos lá no início, que a Confissão de Fé do Westminster diz? Os indoutos podem entender, mas como é que eles entendem? No uso dos meios ordinários, no devido uso dos meios ordinários. Então, tudo isso aqui, irmãos, é o que Deus preparou para a gente. A oração, esse momento do estudo, o culto público, das pregações, o teu momento sozinho com Deus, o teu momento com a tua família. Todos esses momentos Deus preparou e nos deu para que nós aprendêssemos acerca dele e o que ele exige de nós. Mas qual é a nossa atitude? Nós não vivemos como deístas práticos. Não somos deístas teóricos, porque nós não cremos que Deus está lá e deu corda no mundo e não intervém, mas nós somos deístas práticos muitas vezes. Agimos como se Deus não fizesse as coisas aqui, não fosse dar o juízo, a paga devida para cada um. Fazemos as coisas sem temor algum, falamos contra os outros sem temor algum. Desrespeitamos autoridades sem temor algum, como se Deus não estivesse de olho nessas coisas. Entende? Nós vivemos assim. Então a palavra de Deus é clara, porque Deus é luz. E a luz de Deus destina-se a nos dar toda a visão que nós necessitamos para ver. Sem essa luz, nós somos cegos. Nós vemos também ao longo do Antigo Testamento que a palavra de Deus cumpre o que quer que ela diga. Se é assim, tais afirmações são, então, para assegurar o povo de Deus de que eles podem compreender as palavras reveladas. Isso aqui é uma segurança e uma esperança para nós. Por outro lado, isso deve acender uma luz amarela de atenção em nós, pois se as suas palavras são claras a ponto de nós entendermos tudo o que é necessário à salvação, logo as advertências de não cumprir os seus mandamentos também são. Então entenda isso. É assumido, portanto, que todas as promessas e as ameaças podem ser claramente compreendidas por causa disso. Então, se eu compreendo a palavra de Deus, eu compreendo as suas promessas e eu compreendo as suas ameaças. Elas são claras. São muito claras. E disso aqui eu aprendo a como tratar com os meus filhos. Eu falo para eles quando eu dou uma ordem. Eu falo a ordem claramente para eles e digo: você compreendeu o que eu disse para você fazer ou não fazer? Ele diz sim, e eu digo: repita para mim então o que eu estou exigindo de você. E ele repete. Eu digo: então agora ele entendeu claramente. Se ele transgredir, ele vai ser punido, porque ele entendeu claramente não apenas a bênção, como também a maldição. Então é assim que funciona.
Deus está dizendo para nós de uma maneira claramente, de uma maneira clara. E desde já, aprendam uma coisa, irmãos. O que nós vemos nas páginas das Escrituras é que onde Deus fala, Deus está. Onde Deus fala, Deus está. Não caiam no erro de não pensar assim, de não crer assim. Nós somos uma igreja que está fundamentada sobre a palavra. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E onde Deus fala, Deus está. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a autorrevelação de Deus. Por isso não é preciso convidar Cristo para estar conosco nos cultos do dia do Senhor. Quem é convidado à sua presença somos nós. Porque se a pregação da palavra está aqui, se o ensino da palavra está aqui, Deus está presente aqui. Porque Deus está falando. Então Deus cumpre os seus propósitos com a sua palavra. E a sua palavra sai. Isaías 55 diz, e cumpre tudo o que ela se propõe. Deus disse, haja luz, houve luz. Então, tal é a clareza da palavra de Deus, que quando o livro da lei foi redescoberto, lá em 2 Reis, capítulo 22, que nos descreve isso, nos dias de Josias, o que aconteceu ali? Aconteceu é que as pessoas leram, compreenderam e souberam o que elas deveriam fazer como resposta. Não foi difícil. Então nós vemos algo semelhante no templo, ou no tempo de Neemias, quando Esdra leu a lei aos exilados que estavam retornando de Jerusalém, ali no Neemias 8, começando no versículo 5, quando ele começou a ler, então ele abre o livro da lei à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e quando ele abriu, todo o povo ficou de pé, e então ele bendisse ao Senhor, o grande Deus diante de todo o povo, e o povo respondeu amém, levantando as suas mãos, curvando as suas cabeças, e adoravam ao Senhor com os seus rostos no chão. E eles leram claramente o livro da lei de Deus naquele dia. E dessa forma o povo entendeu a leitura e não apenas a interpretação que ele estava dando naquele momento. Eles entenderam a leitura. Então eles leram o texto, não apenas o que os escribas e o que os servos de Deus ali pensavam que poderia significar, mas eles ouviram o texto. Então essa doutrina da clareza das Escrituras, irmãos, é confirmada não apenas no Antigo Testamento, mas também por Jesus e os apóstolos e as novas dezenas de vezes que Jesus apelará a um texto do Antigo Testamento para responder a essa disputa. E isso implica não só que Jesus acreditava que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, era autoritativo, mas também que tinha um significado fixo, que todos deveriam ser capazes de reconhecer. Todos. Então pensemos, por exemplo, em Mateus 9:13. Jesus diz, vai e aprenda o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Isso é um texto do Antigo Testamento. Jesus está dizendo que você deveria ter a compreensão dessa passagem e como é que ela se aplica. É isso que ele estava dizendo para os fariseus ali. Então veja, o que Jesus faz em Mateus 19, por exemplo. Ali, brevemente, Jesus enfrenta essa onipresença do pluralismo interpretativo. 19:3, os fariseus se aproximam dele, testam ele, perguntam para ele se era lícito divorciar-se de uma esposa por qualquer situação. Provavelmente eles já haviam estudado isso antes, eles estavam preparados com bala na agulha ali para mandar sobre Jesus, e eles sabiam que havia diferentes escolas de pensamento. Eles sabiam disso. E por isso eles queriam pegar Jesus. Então havia uma escola do Shammai, outra do Hillel, que era mais liberal. Então houve muitas divergências sobre como é que deveriam entender o divórcio. Houveram interpretações diferentes e eles estão perguntando, ok, então qual é a certa? Era isso que eles estavam fazendo com Jesus. Qual é, Jesus? Qual é a certa? E Jesus retorna para a palavra de Deus. É isso que Jesus faz. Ele sai do campo do pluralismo interpretativo, sai dos pensamentos dos homens e ele diz, o que a palavra de Deus diz?
O que a palavra diz? Não ouviste como era desde o princípio? Então ele volta para a Escritura e ele diz: aqueles homens que Deus havia criado desde o início, ele fez macho e fêmea. E ele disse: portanto, que um homem deixará o seu pai e a sua mãe, se apegará à sua mulher, e os dois serão uma só carne, para que não sejam mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Agora, note algo que geralmente nós passamos batidos aqui. No início do verso 5, Jesus fala que alguém disse alguma coisa. Então, vamos lá, veja. Primeiro, o que foi dito? Verso de número 5, lá de Mateus. Por esta causa deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que foi dito? Foi dito isso. Quem disse isso? Jesus está dizendo. Olha como ele está tratando. O que foi dito? Beleza, ele diz: por esta causa deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois só carne. Ele diz: quem foi que disse isso? Lá em Gênesis 2:24 está dizendo: quem foi que disse isso? Deus. Deus disse. Então, importa o que Shammai disse, o que Hillel disse? O que importa é o que Deus disse. É isso que importa. Deus disse isso, então compramos isso. A alta crítica diz que isso é uma interpretação de Moisés, mas o que Jesus diz? O Criador disse. Não interessa o que os outros dissem. Se Deus disse, é isso aqui. Então, é por isso que Pedro afirmou que nenhuma parte da Escritura foi dada por particular interpretação. Não foi alguém que chegou ali, interpretou e foi e deu. Pedro já disse isso. Jesus afirmou a mais alta autoridade e a mais alta clareza nas Escrituras. Jesus referiu-se frequentemente às Escrituras como prova da veracidade do seu ensino. Ele diz: olha para as Escrituras não dizem isso. Para vocês saberem que eu estou ensinando uma coisa certa, olha para as Escrituras. Não foi isso que os bereanos fizeram com o apóstolo Paulo? Porque esse é o princípio. Então, outras vezes que Jesus repreendeu os líderes judeus por não se conformarem com a palavra de Deus, ele sempre apelou ao texto escrito das Escrituras, visando que tal apelo teria autoridade para os judeus, mas infelizmente não tinha. Eles haviam abandonado a Escritura. Eles não queriam mais saber da Escritura, eles queriam saber de tradição. Eles queriam saber do que os rabinos haviam falado. Eles não queriam saber mais do que a Escritura estava dizendo. Não havia mais significado algum. Então, por que Jesus apelaria aos textos a menos que ele acreditasse que tem um significado definitivo e claro de ser entendido? Que todo mundo pudesse entender. Então, os apóstolos também fizeram isso. Eles partilhavam essas coisas. Então, agora, caminhando para o fim, por que isso é tão importante, irmãos? Eu quero te dar quatro coisas críticas que estão em jogo com a negação da doutrina da clareza das Escrituras. Se alguém nega a clareza das Escrituras, 4 coisas, pelo menos, estão em jogo. Primeiro, o dom da linguagem humana está em jogo. A objeção diz que nós não podemos capturar Deus com a nossa linguagem. Foi isso que eu falei lá no início? Não podemos capturar Deus, nós não podemos colocar Deus numa caixa como se nós pudéssemos defini-lo com as nossas palavras, senão ele não seria Deus. A objeção diz que a linguagem humana das Escrituras ela não passa de uma tentativa pálida de descrever um ser que está muito além das palavras e da linguagem humana. O grande problema aqui é que equacionar humildade com incerteza. A humildade não é igual à incerteza. Se Deus não pode ser descrito com as nossas palavras exaustivas, não significa que ele não possa ser descrito com verdade. Entende? Esse é o problema. De fato, nós não conhecemos a Deus como ele se conhece. Nós não conhecemos. Então, mas como conhecemos a Deus através da Escritura, do que ele mesmo revelou, não é uma tentativa humana de descobrir a Deus. Não é uma tentativa humana de descrever Deus. Nós estamos falando daquilo que Deus mesmo revelou.
e revelou na nossa linguagem. Revelou na linguagem humana. Então, a linguagem humana é um dom divino que Deus nos deu, através do qual Ele próprio pôde se comunicar conosco. Então, ao longo da Bíblia, do princípio ao fim, a suposição de que Deus é o primeiro a falar, Ele fala e o universo vem à existência. Deus vem a Adão com o quê? Com palavras. Deus criou Adão para entender palavras, para entender a clareza da palavra de Deus. Foi Satanás que veio com obscuridade. Foi Satanás que veio com incerteza, para desafiar a clareza da palavra de Deus. Foi assim que Deus disse? Foi Satanás que veio com essa incerteza. Então Deus é o orador divino que antecede todo discurso humano. Uma coisa é sugerir que Deus não pode ser conhecido exaustivamente, ou que ele não pode ser contido em qualquer sistema verbal. E é apropriado admitir que uma linguagem pode ser usada de uma forma enganosa e está sujeita a ambiguidades, né? Mas nós somos criados à imagem de Deus. E esta é a razão pela qual nós somos parceiros da conversação, adequados para o qual Deus começou o universo falando. Por isso ele fala para nós orarmos a Ele, falarmos com Ele. Portanto, a linguagem humana é um dom divino capaz de abarcar aquilo que nós podemos abarcar de Deus. Segundo, o dom da liberdade humana também está em jogo. Então, vou ser muito breve aqui, que geralmente é que os pastores dizem quando vão se alongar um pouco mais, né? Eu vou ser breve, mas eu vou ser breve mesmo. Percebam que a doutrina protestante da clareza é um dos fundamentos para a liberdade religiosa no Ocidente, a clareza das Escrituras. Porque implícita com a doutrina está o reconhecimento de que o indivíduo ele tem a responsabilidade e ele tem a capacidade de interpretar as Escrituras por si mesmo. Entende porque está em jogo a liberdade humana? Claro, não sem uma ajuda da comunidade, não sem a ajuda dos mestres, como Deus mesmo deu, não sem a ajuda da história, da tradição, da erudição, tudo isso corrobora, mas a clareza significa que eu não devo ser forçado a ir contra a minha consciência. É a liberdade cristã. Então, nós temos esse tipo de situação. Terceiro, está em jogo quem Deus diz ser, porque foi Deus quem revelou as Escrituras. E se nós tomarmos isso como mera linguagem humana, que não pode abarcar quem Deus é, então isto não é palavra de Deus. Não foi revelação divina. Está em jogo também quem Deus é. E por último, irmãos, em quarto lugar, está em jogo para quem Deus é, porque Ele revelou-se para nós. Então está em jogo também. Deus ficou na Torre de Marfim e pronto. Não pode ser conhecido, não pode ser entendido. Mas a doutrina da clareza das Escrituras traz tudo isso abaixo, derruba tudo isso e mostra como nós podemos entender as Escrituras de uma maneira clara. Ok, irmãos? Perguntas? Calma, um de cada vez. Toda vez é assim. Né? Sei que estão cansados, mas se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, podem fazer, okay? Que eu estarei pronto para responder. Vamos orar então, agradecendo a Deus por sua palavra. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela clareza das Escrituras. Obrigado por essa doutrina, Senhor. Outrora, se não fosse o grito dos reformadores com essa doutrina, o teu Espírito guiando, certamente nós ainda estaríamos presos e não teríamos acesso a essa maravilha revelada a nós. Que nós possamos também dar valor, Senhor, a isso. Que nós possamos, como diz o apóstolo Pedro, reunir a nossa diligência, reunir todas as nossas forças para nós estudarmos aquilo que o Senhor nos deu. Que nós não sejamos encontrados como desprezadores da Tua lei, mas que nós, Senhor, sejamos encontrados como aqueles que amam
e declarar junto com o salmista: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que o Senhor faça isso conosco, por favor, em nome de Cristo. Também nos dá uma noite de descanso, Senhor, sono reparador, para a glória do teu nome. Te pedimos em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito. Amém. Amém. Meus irmãos, continuem.